observadores, olá, público que segue o Observatório. Estamos em mais um Prosa de Trânsito e hoje com o Ricardo Rocha, que é instrutor de pilotagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele que ensina pessoas a conduzir com habilidade tanto carros quanto motos e também é estrela do programa Dica Segura do Observatório, um projeto viabilizado pela Uber em parceria com o Observatório para orientar motociclistas a dirigir com mais habilidade, a conduzir a motocicleta com mais habilidade e responsabilidade. Bom, vamos lá. Você é piloto da polícia há quantos anos? Hoje eu estou na polícia há 23 anos e já conduzo motocicleta na polícia há 20. E fora dela também trabalho com treinamentos e há muito tempo também. E é difícil ensinar as pessoas? Você acha que as pessoas têm muita dificuldade nesses treinamentos? Olha, não é fácil, porque a motocicleta ela é muito específica, ela requer equilíbrio e uma série de técnicas e ações que a pessoa tem que realizar e para adquirir habilidade, e é mais difícil trabalhar com motocicleta do que o veículo, vamos dizer assim. Mas a gente vai colocando alguns degraus para ir galgando e fazer a evolução da pessoa acontecer com maior segurança. Perfeito, Ricardo. Bom, para começar, eu vou pedir para você contextualizar esse cenário dos sinistros de trânsito. Na sua opinião, qual é hoje a principal causa dos sinistros de trânsito envolvendo motocicletas? As principais causas dos sinistros hoje com motos são alguns fatores: a imprudência, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, uso indiscriminado de álcool antes da condução. Esses são alguns fatores que influenciam diretamente no aumento dos sinistros com motocicletas. Na sua experiência, o que mais falta nos condutores de moto? Habilidade técnica, atenção ou consciência de risco? É um pouquinho dos três. Falta, obviamente, consciência dos riscos, ou a consciência do quanto você está exposto ali sobre uma motocicleta. Falta um pouco de conhecimento técnico, falta habilidade. Então, as pessoas conseguem, às vezes, trocar a motocicleta. Eu quero trocar a minha motocicleta por uma motocicleta melhor. Mas tecnicamente ela não sabe como aquele equipamento novo ou até como aquele equipamento que ela tinha antes funciona exatamente, e o que ele proporciona para você de segurança. Então a falta de conhecimento técnico influencia também demais. E para quem, como você colocou agora, troca a motocicleta por uma mais potente ou apenas diferente, aonde eles buscariam esse tipo de informação e de conhecimento? Eu sempre falo nos treinamentos que a gente tem recursos. Hoje a gente tem muitos recursos para adquirir conhecimentos. Você adquiriu uma motocicleta, a primeira coisa que vai vir junto com ela é o manual de instruções. Então vai estar dizendo que tipo de freio que a motocicleta tem, que tipo de recurso de segurança que a motocicleta tem. Não é só você saber que tem o recurso. Exemplo, eu tenho um freio combinado, eu tenho um ABS, eu vou ter controle de tração. É legal saber que você comprou uma motocicleta que tem aquilo, mas você sabe como ele funciona? Você sabe utilizar ele? E hoje a gente tem muito recurso, a gente tem Google, ChatGPT, a gente tem uma série de recursos. É lógico, né? Tem que fazer pesquisas avançadas porque a gente não sabe a fonte dessa pesquisa que está sendo feita, mas a gente tem recursos para buscar o conhecimento e entender um pouco como aquilo ali funciona. Eu vejo que na galera geralmente não fazem isso. Hoje é muito mais fácil o camarada usar um site desse para fazer uma pesquisa que vai causar problema para ele, distração, como parear meu celular, como fazer uma série, coloca um equipamento no capacete e pareia o celular para ficar ouvindo música. Ele já começa a perder o ruído do trânsito, do tráfego à sua volta, e isso acarreta em distração, falta de percepção. Então, assim, consegue fazer pesquisa para aquilo que te distrai, mas aquilo que é tua segurança, ninguém pesquisa.
o que você está colocando, assim, quando ele coloca um fone de ouvido, ele perde um pouco da conexão com o trânsito, né? E isso deixa ele mais vulnerável e também as outras pessoas que estão ao entorno. Sim, muito mais vulnerável, porque ele não consegue captar o ruído de veículos, do ruído de uma frenagem, de uma derrapagem de um veículo, de um carro, e isso coloca às vezes numa zona de risco por falta de percepção, por falta de não perceber o ambiente que ele está, que ele se colocou. Ricardo, há alguns anos, aqui em São José dos Campos, que é onde o observatório está, né, onde fica a sede do observatório, a gente fez um levantamento que mostrava que a maior parte, né, uma grande parte, não digo a maior parte, mas uma grande parte dos sinistros envolvendo motocicleta era causada ali por imperícia, mais até do que imprudência. Você acha, isso já tem alguns anos, cerca de 8 anos, você acha que hoje ainda existe muito sinistro por imperícia? Eu acredito que sim, apesar de que recursos de segurança, como eu falei, como eu citei o ABS aqui, eles ajudam aqueles que não sabem o que estão fazendo. Então, muitos recursos eletrônicos, eles ajudam justamente a parte da imperícia. A pessoa não sabe como controlar o veículo de uma forma mais segura, e os equipamentos eletrônicos eles vão auxiliar nessa parte. Então essa evolução tecnológica aumentou muito a segurança em relação à imperícia, mas a gente ainda assim precisa trabalhar a perícia, porque apesar de ter os recursos, a gente tem que entender como eles funcionam e até que ponto eles vão auxiliar a gente em algum fator de risco. Embora a gente saiba assim que o sistema atual de formação do motociclista no Brasil, ele não contempla tanto treinamento de habilidade como deveria, a CNH é fundamental, certo? É uma permissão que o Estado dá para a pessoa dirigir, pilotar uma moto, dirigir um carro. Segundo um levantamento que a Senatran fez recentemente, mais de 50% dos proprietários de motocicleta não têm habilitação. Isso é algo muito arriscado para a convivência no trânsito, não é? Sim, muito arriscado, e depende de muito esforço para resolver esse problema, porque assim, hoje a motocicleta é o veículo com maior acessibilidade, baixo custo, todos os seus fatores socioeconômicos, economia de combustível e uma série de fatores que são vantajosas para a aquisição desse tipo de veículo. Então, a facilidade de aquisição faz com que a motocicleta cresça exponencialmente na frota nacional. E na contramão disso, a gente também tem os estados que têm que fazer as suas fiscalizações e dependem das polícias para isso. E os efetivos baixos nas polícias talvez são fatores que dificultam uma maior fiscalização. Então a gente entra numa fiscalização que não consegue ser eficiente por falta de efetivo, talvez, e a frota que cresce demais. E a facilidade não só pelo valor, mas pela forma com que é adquirido esse veículo. Como ele não é vinculado, talvez, àquele condutor diretamente, como a gente vê por aí, então facilita com que pessoas que não têm capacitação, que não têm a CNH, adquiram esse tipo de veículo e conduzam livremente até que um dia elas parem em uma fiscalização que infelizmente a gente não consegue ver que é efetiva quando a gente fala de Brasil. Lógico, tem estados que têm polícias com efetivos maiores, mas muitos estados, muitas cidades são muito carentes desse tipo de fiscalização. Mas a motocicleta, pelo fato de, como eu falei, da facilidade de aquisição, ela é muito utilizada. Eu, às vezes, dou treinamento em cidades bem distantes, Manaus, Belém, e algumas cidades menores que você vê que onde o camarada da roça utilizava o cavalo para se deslocar, hoje ele usa uma moto. E é muito mais barato ele ter a moto do que o cavalo. E a moto dá menos problema que o cavalo para ele. Então, expandiu demais o uso da motocicleta. E a gente não consegue ter uma fiscalização eficiente com essa dimensão do Brasil.
Ricardo, a gente comentou sobre esse levantamento da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, sobre o número, né, mais da metade dos condutores, aliás, mais da metade dos proprietários de motocicleta não tem CNH. A que você atribui o fato das pessoas não estarem, né, buscando fazer a CNH, tirar a CNH? Você acha que tem um fator econômico nesse aspecto? Com certeza, eu acredito que sim, que tem um fator econômico. Como eu citei antes, as motos têm uma aquisição muito fácil pelas suas características socioeconômicas, mas para um cidadão que pretende adquirir uma motocicleta, vamos supor, usada, de baixa cilindrada, ele vai pagar um preço muito baixo, muito barato por isso. E quando a gente compara com o valor da aquisição de uma CNH, ele vai gastar 50% do que ele está investindo na moto usada para tirar a CNH. Então, muitas vezes pessoas de baixa renda não vão buscar esse documento. Vão só comprar aquela motocicleta barata, usada e vão trafegar daquela forma. Então, ter um apoio governamental para que a pessoa de baixa renda consiga emitir a sua CNH e se regularizar com o Sistema Nacional de Trânsito é excelente. Acho que aumenta muito a segurança. O Brasil já contava com a CNH associada em alguns estados, né? Até por conta de características ali muito específicas de cada local. Mas agora o Brasil todo já pode contar com a CNH social, que é a habilitação gratuita para pessoas de baixa renda inscritas no CAD único. Então agora não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. Então, quem tem baixa renda, tem o cadastro, é só correr atrás da documentação, o que precisar e se regularizar. E lembrar que isso está trazendo segurança para ela mesma. Para quem precisa de mais informações sobre a CNH Social, é só entrar no site do Governo Federal, digitar CNH Social, que lá tem todas as orientações de como ter acesso a esse benefício. Falando em fiscalização, não só para as motocicletas, mas também para o carro, o abuso da velocidade é um fator de risco muito significativo, que causa sinistros de trânsito e também aumenta a gravidade dos ferimentos. Essa fiscalização que não é tão efetiva ou é insuficiente é um agravante para a segurança viária também para os motociclistas, certo? Também é um agravante. E no caso dessa fiscalização, às vezes a gente não precisa do homem estar ali para fazer a fiscalização. Você tem equipamentos eletrônicos que conseguem fazer a fiscalização de velocidade hoje. Existem algumas discussões a respeito, mas é nítido que nas vias que tem mais fiscalização eletrônica, os índices de excesso de velocidade são bem menores. Então, eu acredito sim que a fiscalização eletrônica tem que existir e ela realmente salva vidas, preserva vidas, com certeza. É uma mudança de cultura, né, Ricardo? As pessoas precisam enxergar os equipamentos de fiscalização eletrônicos como câmeras de segurança, né? As câmeras de segurança, quando a gente entra num lugar e vê que tem câmera, a gente se sente seguro porque sabe que aquele lugar é monitorado e ali essa fiscalização, né, esse monitoramento vai inibir qualquer ação criminosa. E quando se fala dos radares, é a mesma coisa, né? Aonde tem radar, vai inibir a fiscalização e as pessoas vão se comportar melhor no trânsito. O Observatório tem uma pesquisa que aponta exatamente isso. Onde tem radares, tem menos multas, né? E menos sinistros de trânsito. Então, ele realmente salva vidas. Realmente salva vidas. E a gente tem que conciliar a velocidade que já foi calculada por um engenheiro, que é alguém que sabe qual que é a velocidade, o limite da velocidade aceitável para aquela via. E a gente une isso com a velocidade, com os equipamentos que a gente tem de proteção e faz a conta perfeita ali para preservação de vidas e prevenção de lesões. Bom, agora vamos falar um pouquinho do perfil do condutor. Você treina muitas mulheres? Eu treino mais homens, porque o índice de mulheres é menor para treinamentos, mas tem pontos positivos. Eu percebo que algumas mulheres elas têm menos habilidades do que os homens.
Às vezes os homens também são mais audaciosos, isso já é na natureza do homem. Mas um aspecto que eu percebo bastante bacana nas mulheres é que elas são muito mais atenciosas. Então, quando você fala para ela, olha, faz assim, assim, assado, ela faz exatamente da forma com que você falou. E muitas vezes eu falo para os homens, ó, faz assim, assim, assado. E ele vai falar assim para você, aham, e ele vai fazer do jeito dele. Até ele ver que o jeito dele não dá certo. Aí ele vai parar e vai ficar com vergonha de não estar conseguindo executar e vai ouvir você para fazer do jeito certo. Então eu tenho essas diferenças entre homens e mulheres. Mas de uma maneira geral, dá para dizer que a condução da mulher na motocicleta é mais segura? Olha, eu vou falar de uma forma diferente. Talvez não que seja mais segura, mas é mais... ela se previne mais, ela é mais cautelosa na condução. O homem é menos cauteloso, mas se eu tiver que balancear, o homem é menos cauteloso, mas às vezes ganha um pouquinho na habilidade. A mulher tem mais cautela e perde um pouquinho na habilidade, mas não é um fator determinante. É uma média que eu faço. O importante ali é ficar atento ao treinamento e cumprir as leis de trânsito. Exato. Quando a gente fala de perfil, a gente já falou aqui, né, de homens e mulheres, mas tem uma faixa etária que se coloca mais em risco aí na condução da motocicleta? Tem, geralmente homens, e na idade entre 18 e 24 anos, essa é a faixa que está sempre com o maior número nas estatísticas de sinistros. E tem uma explicação científica para isso, né? O homem humano, entre os 18 e os 24 anos, ele ainda está na formação do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro em que vai pensar nas consequências daquele ato que você está fazendo, que tem um pouco mais de controle sobre o que está fazendo. Então, como não está formado ainda o córtex pré-frontal de pessoas nessa idade, então pode explicar um pouquinho porque eles estão tão suscetíveis a sinistros. Então fica aí a dica, o recado para quem está nessa faixa etária, pensa bem no que está fazendo, porque o seu próprio corpo não está te ajudando nisso. Então foca melhor. Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre capacete. A gente vê aí vários modelos de capacete, as pessoas conduzindo motocicleta com vários modelos de capacete diferentes. Qual é o ideal para garantir a segurança do condutor? Bom, tem vários modelos, né? Tem capacete que é com queixo exposto, queixo fechado, sem viseira, para usar óculos, com viseira. Eu recomendo que utilize um capacete que tenha a maior proteção possível. Então, um capacete que ele proteja o queixo, que proteja a cabeça como um todo, que tenha uma viseira interna e que tenha uma viseira externa também. Às vezes é necessário abrir a viseira externa um pouquinho para ventilação, principalmente em dias de chuva, ou para evitar o embaçamento da viseira, já que também tem equipamento chamado pinlock para evitar o embaçamento da viseira, mas quando não tem, deixa um pouquinho aberta. Quando você tem uma viseira interna, ajuda também a proteger os olhos no caso de qualquer sujeira que possa entrar pela brecha da viseira que você abriu. Então, um capacete que proteja bem a cabeça, que proteja o queixo e que tem uma viseira interna e externa, eu acho que já está de bom tamanho assim para proteção. E tem que afivelar, né? Tem que afivelar e a fivela tem que estar bem ajustada. No máximo aqui, ó, 2 dedos de folga em relação ao pescoço, aqui ao queixo. Para o capacete não sair da cabeça numa eventual queda. Outra coisa que a gente vê são pessoas andando de moto, tanto o condutor quanto o carona, com roupas inadequadas. Short, chinelo, isso é perigoso, não é? É muito perigoso, é muito perigoso. A lesão que isso vai causar no caso de uma queda, principalmente se tiver um asfalto quente, com certeza vai impossibilitar a pessoa por algum longo tempo de efetuar suas atividades normais e até conduzir a motocicleta novamente. A gente pode observar que até nos lugares mais quentes, no nordeste do Brasil, você consegue observar os motofretistas trabalhando com manga longa, com calça. Eles estão se protegendo do sol, mas consequentemente estão se protegendo também desse tipo de ação, de repente ter contato com o solo.
Então, para quem ainda se arrisca dirigindo aí de camiseta, conduzindo a moto de camiseta, chinelo, bermuda, eu acho melhor repensar o que está fazendo, porque é uma lesão que demora para recuperar. Quando recupera? Bom, convivência no trânsito. Você que é tanto instrutor de moto quanto, né, de carro, você acha que as pessoas convivem mal no trânsito? Porque assim, o que a gente vê é que assim, existe ali a imprudência, a imperícia por parte do motociclista, mas também existe o desrespeito por parte dos motoristas. Até porque o condutor da motocicleta, ele é mais vulnerável, né? Ele está sobre duas rodas, ele não tem toda a proteção do carro. E alguns acidentes a gente vê, alguns sinistros, a gente vê que foram causados pelo motorista. Essa convivência precisa melhorar? Precisa ir muito. Eu acho que tem alguma coisa que está invertida, porque todo mundo sabe que no trânsito a gente tem que sempre proteger o mais fraco, né? O motociclista protege o pedestre, o veículo protege o motociclista, o caminhão, o ônibus protege o veículo. Só que parece que algumas pessoas interpretam essa dimensão maior como a lei da selva. Ah, eu sou maior, então eu tenho que me respeitar. E no trânsito não é assim, porque assim como na selva vai gerar morte isso, e no trânsito vai gerar muita morte. Eu acho que falta um pouco de empatia. Dos dois lados. Dos dois lados. Eu acho que falta empatia do motorista com o motociclista, do motociclista com o motorista. Eu vou dar um exemplo da faixa azul. A faixa azul que está sendo implementada em São Paulo, e eu utilizo muito, eu posso afirmar que é muito boa, é excelente para a segurança. Só que ela está entre duas faixas de rolamento na esquerda. E muitos veículos que estão na esquerda também precisam sair das suas faixas, tem que entrar nos seus acessos e etc. E como ela está ali destinada aos motociclistas, muitos motociclistas acham que eu estou na minha faixa, então eu vou seguir minha vida e você se vira para sair da sua. Então ele não dá espaço para os veículos saírem, mas esse veículo precisa sair em algum momento. Então tem que, em algum momento, aparecer um motociclista consciente, segurar um pouco o trânsito e avisar aquele motorista, vai, muda de faixa. Então falta a empatia do motociclista com o motorista. Da mesma forma que falta a empatia do motorista com o motociclista. Que muitas vezes a oportunidade de mudar uma faixa para ele, que nem vai resultar em chegar mais cedo ou chegar mais à frente no tráfego, ele só vê a oportunidade, vê o espaço, ele já quer mudar de faixa e nem se atenta do motociclista que está na sua faixa de direito, que é na sua faixa azul, na sua faixa de segurança. Então falta um pouco de empatia dos dois lados, eu acredito. Você colocou num tema bastante importante, que é a faixa azul, né? Hoje, assim, ela está regulamentada em São Paulo em caráter provisório, e acho que mais duas capitais. A gente não tem dados, né, que comprovem assim, a eficiência da implantação da faixa. Você pode falar um pouco? Você já colocou que ela está lá, ela funciona bem. Você acha que ela reduziu o número de sinistros ou não? Por conta dessa dificuldade das pessoas em conviverem ali educadamente com empatia, você acha que ela minimizou esses conflitos e trouxe mais segurança, ou não dá para dizer isso ainda? Eu acho que talvez não pelo convívio só, mas por se destinar uma faixa para o motociclista, melhorou muito a segurança. Porque assim, em São Paulo a gente sabe que o motociclista ele pode trafegar no corredor, mas para muitos motoristas falta conhecimento e ele acha que o motociclista está fazendo algo ilegal ou coisa do tipo. Então tem muito motorista que ele espreita a faixa mesmo, ele estreita justamente para o motociclista não passar, né? E eu já ouvi motorista dizendo, falou, pô, eu tô parado no trânsito porque esse cara tem que passar. Então, para você ver o nível que chega, tem muita gente que não entende que a motocicleta, ela trafega de uma forma diferente. Então, quando você destina uma faixa e delimita um espaço para o motociclista, você faz com que aquele motorista que tem pouco conhecimento entender que ali é prioridade para o motociclista passar. Tem muito cara que não entende, muito motorista que não entende que próximo do semáforo tem aquele bolsão ali para as motos, que seria a primeira duas faixas, o comecinho das faixas ali, aquele bolsão para moto. Se tem o bolsão para moto, como que a moto chega no bolsão?
O motorista não entende isso, ele fala, não, é só se ele for o primeiro do semáforo que ele vai parar no bolsão. Não, aquele bolsão é justamente porque o motociclista ele vai passar entre os carros e vai parar naquele bolsão. Então ainda tem esse conflito, né? O motorista não entende ainda o espaço que o motociclista precisa. E aí gera essa falta de respeito, e que é perigoso, porque nessa briga sempre quem vai levar pior é o motociclista. Sim, e não custa nada, né? A gente dá o caminho, deixar ele passar para ele chegar na faixa de motos, né, nesse bolsão de motos, para ele poder ter mais segurança. Às vezes é o que você falou, a lei da selva, a gente está num carro maior, não vou deixar passar, mas o que custa? Não custa nada, você abrir o caminho e deixar ele passar. Mas é importante também que o motociclista tenha consciência, porque assim, em São Paulo você deve ver muito isso, trânsito parado e as motos ainda conseguem andar, só que elas não precisam correr tanto no corredor. Acho que isso é algo importante, né, a chamar a atenção. Se eles já estão tendo o privilégio de conseguir trafegar num trânsito parado, que não seja numa velocidade tão alta. Isso, você concorda que isso é algo que eles poderiam se atentar? A diminuir a velocidade nos corredores? Até para que o motorista possa eventualmente mudar de faixa? Não, eu concordo plenamente, e não só pelo fato de dar oportunidade para o motorista que quer mudar de faixa, mas pela própria segurança do motociclista. Porque o motociclista que está naquela faixa da esquerda ou naquela faixa azul destinada para ele, que está trafegando com o trânsito, o tráfego parado e só ele se movimenta. O limite é 60 por hora da via, ele quer continuar 60 por hora com o tráfego parado. O risco é muito grande, por mais que todos aqueles que estão na frente dele estejam trafegando na mesma velocidade, tem outros motociclistas que estão vindo de acessos que querem acessar a faixa e estão entre os carros. Então, um motociclista desse que sai entre os carros, quem está vindo pela faixa não enxerga e aparece repentinamente. E dependendo do tempo e espaço que ele tiver para fazer a frenagem dele, não vai ter tempo hábil ou espaço hábil para ele conseguir reduzir. Então, fica muito perigoso. E eu estou dando só o exemplo do motociclista que quer acessar a faixa, mas a gente tem N exemplos. Geralmente em vias de tráfego intenso, dependendo do horário, por mais que você tenha uma faixa azul, como o tráfego está parado, vendedores ambulantes estão em meio ao trânsito, tentando fazer as suas vendas, então eles ficam trafegando entre as faixas e numa velocidade excessiva se torna tão perigoso pro ambulante quanto pro motociclista que está ali conduzindo a motocicleta. Então o risco é muito grande, muito elevado, não vale nem um pouco a pena manter uma velocidade alta numa situação dessa. Então o mais indicado é que você reduza a velocidade para ter tempo hábil para reações e frenagens. E você tocou num ponto muito importante, Ricardo, que assim, existem as regras, existem as leis, provavelmente essas pessoas não poderiam estar vendendo dessa forma ali, né, porque é perigoso, porque não é autorizado, mas assim, existe a vida ideal, né, com todas as regras sendo cumpridas, e existe o dia a dia que as pessoas erram, né, as pessoas fazem o que não deveriam fazer, cometem erros. Então é fundamental que quem está na condução de um carro e de uma moto esteja muito atento para não ferir ninguém, porque todo mundo erra, né? Todo mundo pode ter ali um minuto de distração, de desatenção, então por conta disso ninguém merece morrer. Então essa atenção que você colocou é fundamental. E é o conceito da direção defensiva. É exatamente o conceito dela. Prevenir os nossos erros e os erros dos outros, já contar com o erro do outro. Você tem alguma história, assim, de alguém que você treinou, ou alguma situação que te marcou ao longo da sua carreira enquanto instrutor, que vale a pena você dividir com a gente? Alguma coisa que você ensinou, alguma situação que você viveu, que te marcou, e que você gostaria de deixar isso como reflexão? Bom, eu tenho aspectos positivos e negativos. Algumas coisas me marcaram ao longo da vida. Negativos. Eu perdi um parceiro que era instrutor de pilotagem também, e ele faleceu num acidente de moto, fazendo uma ultrapassagem no local que era arriscado, e deu errado essa ultrapassagem, ele caiu da moto, e um veículo que vinha no contrafluxo atropelou ele e ceifou a vida dele naquele momento. Então, era um instrutor, era uma pessoa experiente e cometeu uma falha. E essa falha custou a vida dele. Isso marcou um pouco da minha trajetória.
Uma outra coisa que também marcou, que eu não presenciei, mas eu recebi um aluno e eu dei uma aula de frenagem para ele, e no final da aula ele me chamou para conversar e ele falou assim, olha, eu estava ansioso por essa aula. Eu falei, sério, cara, por quê? Ele falou, porque eu perdi meu parceiro, justamente no erro de frenagem. Por isso que eu pedi para fazer o curso com você aqui. E eu falei, sério? E ele mostrou o vídeo. Eu tenho esse vídeo guardado. E realmente, eu analisei, fiz estudo de caso no vídeo. E foi um erro de frenagem que ceifou a vida do parceiro dele. Se ele não tivesse cometido aquele erro naquele momento, muito provavelmente ele estaria entre nós ainda, talvez. Mas naquele momento ele não seria ceifado a vida. Então marcou também o fato dele ter perdido o parceiro e se interessado em fazer o curso. Mas também tem aspectos positivos. Eu tive um aluno que estava... 3 alunos, mas vou contar 2. Que estava se deslocando para casa e a via estava tranquila, só que um ônibus cruzou um semáforo vermelho. E ele ia na direção do meio do ônibus. E ele fez uma técnica de frenagem, que é a frenagem de emergência, e ele falou que a moto parou muito próximo do ônibus e o ônibus passou e ele se salvou naquela frenagem. E foi um exemplo bem legal. E teve um outro aluno que, numa perseguição, jogaram uma caçamba de lixo na frente dele. Esse vídeo veiculou aí nas redes sociais. E jogaram uma caçamba de lixo na frente dele, ele conseguiu fazer a frenagem e não bateu na caçamba. Então também devido a uma frenagem de emergência, uma frenagem efetiva, bem feita, que ele treinou e conseguiu executar no momento que precisava. Então são algumas situações que marcam a gente, né? Acontecem outras, é lógico, sempre tem um aluno que vem contar uma história, mas são episódios que marcam a gente. E isso é gratificante para você ouvir essas histórias. Muito, não tem preço. Bom, Ricardo, se você pudesse deixar uma mensagem aí tanto para os motoristas quanto para os motociclistas, do ponto de vista de segurança, o que você deixaria para ambos? Uma mensagem. Eu acho que eu sempre falo nos cursos, né? Todo mundo tem um objetivo de vida. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma visão de futuro. Eu falo que na polícia o camarada ele quer aposentar, e quando ele vai aposentar tem um que pensa, eu quero comprar uma chácara e curtir com a família, outro eu quero morar na praia, outro fala eu quero conhecer o mundo. Aí eu pergunto, quem quer ir para um mausoléu? Quem tá planejando aí tá no cemitério daqui a um ano? Ninguém tá pensando nisso. Quem tá planejando ficar vegetando numa cama? Ninguém tá planejando. Engraçado, vocês deviam planejar. Porque se a gente for olhar as estatísticas, a gente está bem próximo disso, a gente está bem sujeito a isso. Por que ninguém está planejando? Então, se eu posso dar um recado e uma dica para alguém, para o pessoal, é que se você realmente está planejando um futuro, pense na segurança. Pense em voltar para casa todo dia. E pense em fazer aquele próximo também voltar para casa todo dia. Porque eu acho que a gente tem muitos subsídios para isso. A gente pode trabalhar com conscientização, a gente pode trabalhar com conhecimento, a gente pode melhorar as habilidades, e a gente pode ter respeito e empatia. Cortesia pelo outro. Tem muitas formas de você garantir, ou tentar garantir, que vai voltar para casa no final do dia. E voltar para casa todos os finais dos dias vai garantir para você aquele futuro que você almeja. Então, se tem um recado que eu gosto de dar para a galera, é isso. Se você tem aquele objetivo lá no final da sua carreira, faça acontecer para você chegar lá. E eu não falo nem financeiramente, mas falo vivo. Bom, a gente sempre fala aqui no Observatório que não existe um motorista educado fora do trânsito e mal educado no trânsito, né? Se ele é educado, né, no trabalho, na casa dele, ele tem que levar isso para o trânsito, e é um pouco disso, né? Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, dar preferência no momento que você gostaria que alguém desse para você. Então é um pouco disso, né? Olhar ali para o ambiente do trânsito e ver que são pessoas como você, que precisam chegar, que têm compromissos, que têm que trabalhar, levar filho na escola, entre tantas outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, a gente costuma dizer aqui que numa guerra as pessoas se matam por ódio, por ideologias religiosas, políticas, mas no trânsito a gente está matando pelo quê, né?
A gente está matando pessoas iguais a gente. A gente está ferindo pessoas iguais a gente. Por impaciência, por pressa, por individualismo muitas vezes. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Olhar para aquele ambiente e ver que são pessoas como nós e ter um comportamento diferente e zelar pela vida delas também. Eu uso uma frase que eu ouvi até de um amigo, que as pessoas não se comportam no trânsito como se comportariam fisicamente. As rodas, elas mudam o comportamento das pessoas. Você não enxerga uma pessoa, você enxerga um carro, uma moto, você enxerga uma pessoa. É muito comum você, no tráfego, ver pessoas furando fila. Muito comum. Sim. O tempo todo. Mas dificilmente você chega numa agência bancária com uma fila lá com 30 pessoas e você vai na frente de todo mundo e fala, não, eu tô com pressa. Exatamente. Porque ali está olhando o rosto de todos eles e você não tem coragem de ir lá na frente, porque todo mundo vai olhar para você, você vai se envergonhar, então você vai pro final da fila e espera a sua vez. Então eu acho que influencia diretamente isso no trânsito, o fato de a gente não estar enxergando a pessoa, e enxergar como veículo. É isso, é humanizar essa relação, né? Você citou aí o exemplo da fila de banco ali, é uma relação muito humana, né? Você tá do lado de todo mundo, mas é você reconhecer e entender que no trânsito é a mesma coisa. Dentro daquele carro tem uma família, tem uma pessoa, um condutor, naquela moto também tem um pai, tem um filho de alguém, né? E entender que a gente precisa respeitar, assim como a gente respeita fora, né? E quem é educado fora do trânsito também tem que ser educado no trânsito, porque isso salva vidas. Com certeza. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do que foi participar do Dica Segura. Como foi levar essas dicas para os condutores, porque são dicas muito específicas, né? E que fazem total diferença aí no dia a dia dos motociclistas. Fala um pouquinho pra mim. Muito gratificante participar desse trabalho, porque, como eu falei, há tantos anos trabalhando com treinamento, e a gente só consegue atingir com técnicas, com conhecimento, aqueles que vêm procurar o treinamento, que já são pessoas que já estão predispostas a estarem ali para buscar o conhecimento. E o número é muito baixo de pessoas que fazem isso. E talvez para a gente atingir um público maior, essa iniciativa foi pontual. É muito gratificante ter a oportunidade de atingir um público maior com essas mesmas técnicas que a gente passa para quem está ali no curso fisicamente. Então estou muito feliz com essa iniciativa, fiquei muito contente de poder participar disso e espero realmente que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis com técnica, com conhecimento, com conscientização, para a galera se prevenir no trânsito e preservar suas vidas. O Dica Segura é um programa do Observatório Nacional de Segurança Viária, patrocinado, né, viabilizado pela Uber. O que você pensa de uma empresa privada? É claro que ela tem os motociclistas, né, tem ali o transporte sobre 4 rodas, de uma empresa pensar na segurança dos condutores e disponibilizar esse material para toda a sociedade, para que todo mundo receba essas orientações e possa conduzir com mais segurança. Eu vislumbro isso como uma empresa que está totalmente comprometida com a segurança que ela proporciona. Ela não está pensando no colaborador, ela não está pensando no cliente, ela está pensando em geral. E eu gosto até de citar, não sei se eu posso citar marcas aqui, mas eu comparo com a iniciativa da Volvo, quando o Lewis Bolin fez o cinto de segurança de 3 pontos e a Volvo abriu mão da patente para todo mundo poder usar. Eu acho que é no mesmo parâmetro. A Uber fazer um projeto desse, disponibilizar para as pessoas pela segurança, eu acho que está no mesmo patamar do que a Volvo fez. Quantas vidas foram salvas pelo cinto de segurança graças a essa liberação de patente? Graças a Deus. E graças a eles também. Então, eu comparo assim os dois. Eu acho que é uma iniciativa que marca, assim, fica para a história, marca, e realmente é gratificante demais poder participar disso.